Glória a Deus, nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos rapidamente abrir as nossas Bíblias e eu quero convidá-los a nós dirigir a Deus mais uma oração. Curve sua cabeça, vamos falar com o Pai agora. Deus, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor, meu Pai querido, venha instruir-nos com a sabedoria que vem do alto, Pai querido. Agora, que o Senhor possa tomar a nossa mente, corpo, para poder transmitir a Tua palavra. Deus querido, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor é poderoso. Pai querido, e com essa reverência de saber que o Rei dos Reis está entre nós e habita em nós, eu me curvo diante da Tua majestade, Pai, reconhecendo que tudo o que eu faço provém do Senhor, que eu não tenho força, que eu não tenho poder, que eu não tenho sabedoria alguma, mas tudo o que eu faço é do Senhor, e Pai querido, será usado pelo Senhor para a glória do seu nome, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, pode tomar o seu assento, eu só peço que você abra sua Bíblia no 8º capítulo do livro de Atos. Nós vamos retornar aos nossos estudos. Eu estava pensando em nós darmos uma parada e abordarmos outro assunto, né? Haja visto o horário que nós estamos fazendo os nossos cultos e muitos irmãos não conseguem vir aqui. Mas essa palavra do livro de Atos aqui, ela é muito boa para nós, ela é muito boa para mim, para você, ela é boa porque é a palavra de Deus, e ela vai dizer muitas coisas a respeito de coisas que são cruciais para a igreja. Então, eu quero pedir que você fique com o livro no capítulo 8 de Atos aberto. Eu acredito que não vai dar tempo de nós lermos ele na íntegra, mas se caso houver a citação de algum versículo, nós assim o faremos. Então nós começamos esse capítulo 8, primeiro fazendo uma recapitulação. No estudo passado nós falamos sobre a morte do primeiro mártir cristão da igreja. Quem é ele? Estevão. Ele veio a falecer, né? Devido às agressões que ele sofreu, ele foi apedrejado. Mas Estevão, antes da sua morte, ele teve um privilégio maior do que todos nós. Ele olhou para o céu e viu à direita de Deus o Senhor Jesus, né? E ele, então, assim como Jesus e Estevão, essa representação que nós temos no Novo Testamento de Cristo, porque ele ora para que os pecados, os erros dos seus acusadores não recaiam sobre eles, quando ele diz que eles não sabem o que estão fazendo, como Jesus o fez. E ele entrega o seu espírito a Jesus, né? E nós vamos ver que nesse momento, uma das pessoas que está na morte de Estevão é justamente Saulo. E Saulo, ele segura a túnica de Estevão e no capítulo 8, o primeiro versículo do capítulo, já vai dizer para nós que Saulo consentiu com a morte de Estevão. Então, ou seja, ele foi favorável. Nós podemos dizer até, quem sabe, que ele mesmo lançou as pedras que feriram Estevão. E ele esteve de acordo com tudo o que aconteceu com Estevão. Afinal, nós vamos ver em uma de suas cartas, que agora eu não me recordo qual que é, se eu não me engano, não, eu não vou chutar aqui que eu vou errar. Ele diz que ele era hebreu de hebreus, que ele era fariseu, e quanto ao zelo, ele era perseguidor da igreja. Ou seja, em questão de judeu, Paulo era os tops dos tops, né? Porque ele realmente era um seguidor do judaísmo do Antigo Testamento, né? E então ele consente com a morte de Estevão, e nós vamos ver que começa então a perseguição contra a igreja de Cristo. A partir desse momento, irmão, a história da igreja começa a dar uma guinada, né? Porque esse martírio de Estevão, essa morte de Estevão, porque Estevão era
um apologeta. O que é um apologeta? É aquele que defende o evangelho. É aquele que prega até as últimas consequências, defendendo o evangelho. Deus tem uma maneira de usar cada um de nós. E Deus usou Estevão nessa área. Ele morre e a perseguição contra a igreja começa a ser dobrada, multiplicada. Dá a impressão, irmãos, em tudo isso que acontece, que os judeus só estavam esperando uma desculpa, ou um ato, ou alguma coisa acontecer, para eles desenfrearem contra a perseguição contra os cristãos. Porque o judeu já tinha raiva dos cristãos, começando por Cristo. O judeu a elite judaica já tinha problema com Cristo, porque tanto que foram os sacerdotes que mandaram crucificar Jesus, eles que orquestraram o plano de crucificação de Cristo. Então, quando vêm os cristãos, seguidores desse Cristo, por que eles perseguiam, irmãos? Porque existiam coisas que Cristo pregava que ia justamente contra o judaísmo que se pregava na época. O judaísmo ele era muito rígido. Nós vamos ver a palavra de Deus nos dizendo, Paulo dizendo que aquele que segue toda a lei, mas tropeça em uma vírgula, pecou contra toda a lei. Então, mesmo que houvesse o zelo do judeu pela lei, ninguém era capaz de cumprir a lei. E o único capaz de cumprir a lei de Moisés na íntegra foi Jesus Cristo. Só que ele veio para trazer uma nova lei, né? Ele veio trazer dos novos mandamentos que iriam transformar a nossa vida. Eles não iriam ser mais diretrizes que nos mostrariam o pecado, mas seriam instruções que nos mostrariam o caminho de redenção. Então essa era a diferença. Porque a lei, ela servia para quê? A lei servia para mostrar o meu e o seu pecado. E mostrando o meu e o seu pecado, só servia para mim olhar no espelho e falar, como eu sou feio, como eu sou errado. Era isso que a lei servia. Só para me mostrar que eu era tão errado e que eu merecia a morte, mas não me dava uma válvula de escape. Não me dava um norte para mim sair de toda essa podridão dos meus pecados. Jesus vem e descortina os nossos olhos e mostra para nós, olha, você é errado, pecador, mas existe um caminho de redenção para você. E ele vem mostrar qual é esse caminho. E esse caminho, Osmar, esse caminho não é uma lei, mas é uma pessoa, é Jesus Cristo. Eu acho muito interessante quando os escritores, os apóstolos vão dizer que ele é o primeiro dentre muitos, porque Jesus foi o primeiro a ressuscitar, porque ele foi o primeiro dos que a partir de agora também ressuscitarão naquele dia onde ele voltará para buscar a sua igreja. Como Paulo fala, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, como Jesus ressuscitou, irmão, todos nós, se um dia morremos a primeira morte, a morte desse corpo, nós iremos ressuscitar como ele. Então ele veio inaugurar um novo tempo, uma nova solução para a nossa vida. Essa solução é Cristo, nova para nós, mas na eternidade esse plano já existia antes da fundação do mundo. Que maravilha, né? Então os judeus eles já estavam com muita raiva armazenada contra os cristãos. E agora eles veem o discurso de Estevão como uma afronta à elite judaica, principalmente contra o judaísmo, e matam Estevão e agora começam a perseguir a igreja. O que acontece com os cristãos? Eles começam a sair de Jerusalém. Eles começam a fugir da perseguição. A palavra vai ser clara em dizer que os cristãos fugiram. Os únicos que ficaram foram os apóstolos. E a gente começa a entrar na história de pessoas em particular, principalmente de um, que é Filipe. Nós vamos ver a história de Filipe. Filipe começa a pregar e ganhar proeminência. Ele vai para Samaria. Samaria era onde ficavam os samaritanos, que eram um povo muito desprezado pelo judeu. Justamente por eles serem israelitas misturados. E o judeu não gosta de mistura. Apesar de hoje, irmãos, a maioria dos judeus de Israel, a maioria dos israelenses, eles são tudo misturado.
Não tem mais judeu puro lá não, tá? Depois de tanto tempo. Hoje já tem judeu misturado com árabe, com palestino de todos os tipos. Então não existe mais uma raça pura israelita. E eles eram muito preconceituosos contra o samaritano. Então, os primeiros lugares aonde eles vão é toda a região da Judéia, mas principalmente o primeiro cenário é Samaria. Filipe começa a pregar em Samaria e as pessoas começam a aceitar a Cristo. Vai acontecer um episódio de um feiticeiro que aceita Jesus, que é batizado. Depois se desdobra toda uma história de repreensão a esse feiticeiro, que o nome dele é Simão. Ele tenta comprar dos apóstolos o poder que eles tinham, né? E Pedro e João repreendem severamente esse mago. Depois Filipe ele é instruído a partir para um lugar deserto, onde ele encontra um viajante, um eunuco etíope, da cúpula social da Etiópia, e ele vai pregar para aquele homem, amando do Espírito Santo. Ele prega, aquele homem aceita Jesus Cristo como Salvador, é batizado. Filipe então é arrebatado e vai parar na cidade de Azoto, sendo arrebatado pelo Espírito Santo. Então esse é o cenário e o contexto do capítulo 8 do livro de Atos. O capítulo foca muito na história e trajetória de Filipe. Ele é o capítulo que mais fala sobre esse diácono da igreja. E ele era diácono, hein? Imagina se fosse apóstolo, né? Tinha mudado o planeta. Esses diáconos que foram eleitos pelo Senhor eram homens cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, e por isso foram usados pelo Senhor. Essa é a grande diferença. O que acontece então, o que nós podemos tirar para nós de importante sobre esse capítulo 8 de Atos? Vamos abordar esses assuntos agora. Primeiro, a história começa falando sobre quem? Capítulo 8, sobre Saulo. E eu entendo uma coisa, irmãos. A palavra de Deus, ela é muito clara em dizer isso, e nós vemos repetindo isso várias vezes, que nós temos que escolher. Paulo é um exemplo muito claro de como deve ser a nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Porque nós devemos ser 8 ou 80. Nós devemos escolher ir para um lado ou ir para outro. Não dá para ficar titubeando entre dois pensamentos. Paulo, ele é o extremo de tudo. Paulo, ele começa, ou Saulo aqui, como você queira dizer, Saulo ele começa como perseguidor da igreja de Cristo. Ele é o extremo. Ele é o extremo do ódio contra a palavra de Deus. No começo da sua história sendo narrada aqui no livro de Atos. Depois ele vai ser o outro extremo. Ele vai ser capaz de dar a vida por causa desse evangelho. E com certeza ele dá a vida por causa desse evangelho. Então o que eu aprendo é o seguinte: na nossa vida, irmãos, nós não podemos ficar em cima do muro. Não podemos ficar pensando que dá para servir a Deus de qualquer maneira. Sabe, eu vejo muitas pessoas brincando com uma coisa muito séria, que é o Evangelho de Cristo. Porque, irmãos, o Evangelho, ele está baseado, ele tem como colunas homens que deram a vida por ele. Então ele não é brincadeira. Você imagina você pisar e cuspir no sacrifício de tantos, começando pelo sacrifício de Cristo, que é a essência do Evangelho. Quando eu brinco com o Evangelho, falando, não, eu vou viver uma vida mais ou menos, eu vou trair a minha esposa de vez em quando, que não está problema, Jesus perdoa todo pecado, eu vou roubar, eu vou defraudar, eu vou mentir, eu vou fazer alguma coisa que Jesus não gosta, mas eu vou pedir perdão e depois vai estar tudo certo. Irmão, está errado esse pensamento. Esse pensamento está errado porque nós estamos zombando do sacrifício de Cristo. A palavra vai nos dizer que se nós fazemos assim, se nós continuamos numa vida de pecado, mesmo depois de aceitarmos Jesus, nós estamos desprezando o sacrifício de Cristo, e não há salvação para nós, porque não haverá outro sacrifício. Ele é o definitivo sacrifício, não haverá outro.
Jesus não vai morrer de novo por nós, irmãos. Ele já morreu uma vez e aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Então, eu vejo Paulo sendo o exemplo extremo de todos os lados. Escolhe o lado que você quer, ou você sai da igreja, ou você continua na igreja, mas o meu conselho sempre é, e o de Jesus Cristo para você é, seja fiel a Deus em tudo, seja um discípulo radical de Cristo, sirva a Ele com todo o fervor espiritual. Outra coisa eu vejo muito nítida no Evangelho, no livro de Atos, sabe o que é? Jesus dá uma ordem aos discípulos, no versículo central do livro de Atos, que é o capítulo 1, o versículo 8, esse é o versículo chave do livro de Atos. E eu vejo coisas ruins acontecendo para que a palavra de Deus seja cumprida. Ruins aos nossos olhos. Eu vejo morte, eu vejo perseguição, eu vejo prisão, eu vejo confisco de bens. Eu vejo tanta coisa ruim acontecendo para que a palavra de Deus seja cumprida. E o que eu quero dizer para você, para nós, e eu quero que essa ficha venha cair na nossa mente, a palavra de Deus tem que ser cumprida na íntegra, porque ela é fiel. E se tiver que acontecer coisas boas ou coisas ruins, vai acontecer porque Ele é poderoso. Irmão, se for para salvar a tua alma, que é o propósito de Deus, é a maior vontade de Deus, a salvação da humanidade hoje, se for para salvar a minha e a sua alma, e para isso tenham que acontecer coisas ruins, vão acontecer coisas ruins, porque o propósito de Deus é maior do que a nossa visão limitada. A igreja está sendo perseguida para cumprir o que Jesus falou, que semieis minhas testemunhas em Jerusalém, tanto em Jerusalém quanto na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aonde os discípulos de Cristo, os cristãos estão indo, estão migrando com a perseguição? Judéia e Samaria. É em meio à perseguição que Deus vai escolher um homem chamado Saulo, e ele vai pregar até os confins da terra. Então foi necessário a desgraça acontecer aos olhos humanos, para que a glória de Deus pudesse ser disseminada no meio do povo. E é um grande problema quando nós, a igreja, vivemos na bonança. Sabe por quê? Constantino foi o imperador romano que ele homologa, ou ele começa a dar direito aos cristãos. E é o período de maior apostasia da igreja. É através de Constantino que a igreja de Cristo virou o que a igreja católica virou hoje. Uma miscigenação, uma mistura de idolatria com feitiçaria, com sei lá, o tanto de coisa. Mas a igreja católica, ela é a igreja primeira. Você sabia disso, irmão? A igreja católica, ela foi tomada pelo Estado. O Estado roubou a igreja dos cristãos, você sabia disso? O Estado que eu quero dizer é o Império Romano. Por que o nome, como é que é o nome da igreja católica? Igreja Católica Apostólica Romana. Não é isso? Quer dizer o quê? Que a igreja pertence a Roma. Pertence ao Império Romano. Ela rouba a igreja, a instituição, eu quero dizer, porque a igreja ela não pode ser afetada por nenhum império, nenhum governo, nenhuma pessoa. A igreja pertence a Cristo e de Cristo ninguém vai tomar a igreja. O Império Romano rouba a instituição, a igreja, estatiza ela, ou seja, coloca muita política dentro da igreja, tanto que os imperadores começam a dar ordem de nomeação de líderes, e virou essa bagunça que virou. Infelizmente, quisera eu, a igreja católica, ter mantido as origens na doutrina dos apóstolos. A igreja católica seria, talvez até hoje, a única igreja. E nós não teríamos tantas divisões, não é verdade? Mas, infelizmente, aonde o homem coloca a mão, estraga, né? Cristo é o único cabeça que pode realmente consertar tudo que o homem desfaz. Então existe esse problema. Ao olhar, nossa, eu falo assim, meu Deus do céu, como é que Deus permite a perseguição da igreja? Eu quero te dizer, Deus permite o que for necessário para que os seus propósitos e a sua palavra venham a se cumprir. Existe um hino que vai falar assim,
em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Então, em vez de nós reclamarmos, vamos cantar, vamos adorar a Deus, vamos pregar o evangelho. A palavra vai nos dizer nesse capítulo que eles iam sendo perseguidos, espalhando, e quanto mais eles eram espalhados, conforme eles iam andando, eles já iam pregando o evangelho. Então, Samaria foi evangelizada por causa da perseguição. Para a glória de Deus. Vamos continuar? Não se deve deixar as circunstâncias nos fazerem desistir de Cristo. Poderia muito bem os apóstolos e os cristãos falarem assim: eu não quero saber de Cristo, estou sofrendo. Virei crente para sofrer? Não é assim? Tem muita gente que vira crente, né? É a expressão virar crente, né? Muita gente que vira crente e acha que o negócio vai dar certo. Agora eu vou ser próspero no sentido material. Irmão, mais vale você ser próspero na tua alma do que ter prosperidade material. Prosperidade, eu quero dizer para você, prosperidade não dá para acumular, não dá para juntar. Prosperidade é uma coisa que vai além do dinheiro, irmão. Prosperidade é ter uma família abençoada. Prosperidade é ter saúde. Prosperidade é você ser contente e feliz com aquilo que você tem. E tem tanta gente que tem tanto e não tem prosperidade. Vamos lá. E eu acho muito interessante que nós vamos ver um anônimo sendo usado muito por Deus aqui agora. Assim como Estevão foi. Filipe é um anônimo. Ele é um diácono. Qual é o ministério de Filipe? Cuidar das viúvas e dos pobres. Esse é o ministério. Ele foi levantado, ele foi consagrado para isso. E agora eu vejo Deus, o Espírito Santo, usando Filipe de uma maneira que vai além do que ele foi designado para fazer. Eu vejo Filipe indo além daquilo que ele era incumbido de fazer. Eu estou tendo que fugir de Jerusalém por causa da perseguição, mas eu não vou parar de fazer a vontade de Jesus. Se eu não posso servir as viúvas, eu vou pregar o evangelho. E ele vai pregando, e as pessoas vão se arrependendo. Nós vamos ver no versículo 8, se você puder olhar lá, versículo 8 do capítulo 8 vai dizer o quê? Como que vai mudar? Filipe chega em Samaria e começa a pregar o evangelho. Os milagres e sinais começam a acontecer, ele começa, através do poder do Espírito Santo que há nele, ele começa a expulsar demônios e os enfermos são curados. E a consequência do evangelho sendo pregado e Cristo entrando em Samaria é o quê? Versículo 8 vai dizer que havia grande alegria naquela cidade. Irmão, aonde Cristo entra, há alegria. Sabe por quê? Muitas vezes o país vai mal, muitas vezes o estado vai mal, a cidade vai mal. Por quê, irmão? Porque Cristo não é o centro. Quando Cristo for o centro, Europa, vamos pegar a Europa inteira? Europa, extremamente protestante, é o berço do protestantismo, ou seja, do povo evangélico começa lá, né? Os protestantes que somos nós, começamos na Europa. A Europa, enquanto servia a Cristo, era a potência do mundo. Hoje está capengando porque há uma apostasia. O povo lá está... O melhor você pode chamar de ateu. O evangelho é extremamente complicado. As pessoas cospem, irmão. Cospem quando falam de Jesus. Você vai pregar para Jesus, a pessoa cospe no chão com nojo de Jesus. Aonde surgiu todo o cenário evangélico e protestante? Estados Unidos, a maior potência do mundo, extremamente protestante, servia a Cristo. Hoje você vai ver lá, os Estados Unidos está sendo arruinado. Sabe por quê? Porque estão deixando o evangelho, estão banalizando a mensagem de Cristo. Eu quero muito que o Brasil continue na verdade, que o Brasil desperte. Porque enquanto nós ficamos falando de política, irmãos, o inimigo está cegando os nossos olhos, nós não podemos parar de falar de Cristo. Enquanto eu fico falando de Bolsonaro, a Lula, o que for, irmão, eu estou deixando de falar do evangelho. Eu estou dando importância a ícones humanos, sendo que eu tenho que dar importância ao único Senhor de toda a história. Não é o Bolsonaro que vai resolver, não é o Ratinho Júnior, não é ninguém.
Quem resolve a história de qualquer nação é Cristo. A história vai dizer isso, não sou eu. Pesquisa e você vai ver, os países protestantes são os países que mais cresceram. E a gente fica pensando que político tem que ser de estimação, e a gente idolatra os políticos a ponto de brigar com os outros. Vamos parar com isso. Nós vamos ver aqui que existem obras sobrenaturais que acontecem, que não são obras de Deus, irmão. Sabia? A palavra de Deus vai nos dizer que Satanás pode se transformar em um anjo de luz. Satanás também faz aí sinais, sabia? Mas por que Satanás faz isso? Para poder enganar os outros. Samaria tinha esse homem, Simão, ele era muito respeitado, era um grande homem. As pessoas procuravam ele para se aconselhar. Ele era um feiticeiro, ele fazia milagres. Mas o poder que operava nele não era o poder do Espírito Santo, mas o poder do diabo. O que fazia? Simão era usado, igual esses homens que tem aí, João de Deus, esses homens, sabe? Às vezes até acontecia alguma coisinha ou outra, mas era o quê? Era o inimigo mantendo o povo na coleira, escravizando o povo. Porque Simão crescia, enricava, ele era um homem poderoso, mas a troco do quê? De enganar o povo. Quando Filipe vem, ele começa a pregar, o povo começa a abrir os olhos, começa a enxergar o Evangelho de Cristo, começa a... Olha, nós vamos ver aqui, irmão, está escrito na Bíblia, que os demônios começam a ser expulsos, e o povo começa a ser liberto das enfermidades, e é feliz. O povo não era feliz, era prisioneiro, e a felicidade vem porque Cristo invadiu aquela região. A felicidade, irmão, não é conquistada com dinheiro, a felicidade é Cristo, a felicidade é o Senhor Jesus em nossa vida. E nós vamos ver todo esse contraste acontecendo. Então tem muita coisa por aí que pode ter até aparência, pode ter até coisa, parecendo que é milagre, irmão, mas é o diabo operando aí no meio do povo, enganando. O Evangelho não pode ser comercializado. O Evangelho não pode ser comercializado. A palavra começa a ser pregada em Samaria, muitas pessoas começam a se converter. Os apóstolos em Jerusalém ficam sabendo que muita gente está aceitando Jesus e muita gente está sendo batizada. Eles enviam Pedro e João para irem até a região de Samaria, a cidade de Samaria, para orar pelas pessoas, para que eles recebam o Espírito Santo. Quando eles recebem lá, esse Simão, esse mesmo feiticeiro, olha para Pedro e João e fala assim: quanto vocês querem para me vender o poder que vocês têm? Pedro fica tiririca da vida, irmão, e com razão, graças a Deus que Pedro era sanguíneo daquele jeito. Olha o que Pedro vai dizer, versículo 20. O teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque pensaste que o dom de Deus se compra com dinheiro? É certo que tu não tens parte nem direito neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te desse teu pecado e ora a Deus, talvez te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e preso pelo pecado. Está vendo? Tem hora, irmão, que o ministro de Cristo, que o servo de Deus tem que ser duro também. O cara quer folgar nas costas do Evangelho. Por que você acha que ele queria comprar o Evangelho? Comprar o poder do Espírito Santo? Para ganhar dinheiro, irmão, para continuar enganando o povo. Ele queria ludibriar o povo de novo. Irmão, olha o que Pedro... Imagina se Pedro vivesse hoje. Compra aí a toalhinha ungida. Arrepende o fariseu de uma figa. Compra aí a água santa, o sal grosso, não sei do que, o sabonete, não sei do que. O que você está pensando? O dom de Deus não é comércio, irmão. Ninguém vende nada aqui não. Ninguém vende batismo com o Espírito Santo. Ninguém vende poder de Deus. Ninguém vende ministério. Nós pregamos o Evangelho que não é nosso, é do céu. É nos dado de graça e nós transmitimos de graça. Se de graça nós recebemos, nós damos de graça também. Nós não vendemos nada. O Evangelho não é comércio, irmão. Não é comércio.
O dom de Deus não é comércio. Eu não posso vender cura, eu não posso vender batismo com o Espírito Santo, eu não posso vender consagração, eu não posso vender nada, irmão, porque não é meu. Como é que eu vendo a coisa que não é minha? Eu vendo o que é meu. Eu tenho uma bicicleta, se eu quiser vender a bicicleta, eu posso, porque é minha. Eu posso dar também a bicicleta, porque é minha. Aí eu posso, né? Mas não é meu. Esse homem queria, porque ele queria continuar enganando os outros, como muitos hoje enganam as pessoas. E Pedro é enfático em falar: você não tem parte desse ministério. Vamos lá? Eu acho muito interessante porque Filipe está pregando ali, né? Ele está pregando e convertendo muita gente. E ele batiza e tal, e você vê que o Filipe está no auge do ministério ali em Samaria, cheio de gente, né? Multidões seguindo e tal, milagres acontecendo. Só que quem vem para orar pelo povo para receber o batismo com o Espírito Santo, irmãos? Pedro e João. Aí eu vejo assim, pode ser que as pessoas pensem, mas que injustiça, né? Filipe é um exemplo para nós. Filipe é um exemplo para todos nós. Porque no auge do ministério, vamos supor, Filipe é o pastor da igreja, está bombando a igreja dele. Filipe é o dirigente dos jovens. Os jovens nunca tiveram tão fervoroso quanto estão na mão de Filipe. Filipe é o coordenador lá dos irmãos, dos homens, e está crescendo o ministério. Aí chega o pastor e fala assim, ó, agora você sai daí. Como que eu vou sair? Está bombando o negócio. E o pastor tira e chega o Pedro e o João no lugar dele. Na hora que o ministério está lá no auge. Aí o que acontece hoje? Ah, tirou, eu saio da igreja. Vou abrir um ministério para mim. Não é assim que acontece hoje? Filipe é o exemplo para nós, irmãos. Ele sai de cena, entra Pedro e João, eles oram, recebem o batismo, o pessoal recebe o batismo do Espírito Santo, e eles voltam, Pedro e João voltam para Jerusalém de novo, e voltam pregando o Evangelho. Qual é o exemplo que nós tiramos aí? Tiramos, irmãos, o exemplo que o Evangelho de Cristo, que o reino de Deus, que o que Deus faz, Ele nunca vai usar a mesma pessoa para fazer um monte de coisa. Ele vai usar pessoas específicas para fazer coisas específicas. Tem pessoa, irmão, que Deus vai levantar só para poder levantar o caído. E tem pessoa que Deus vai levantar para cuidar do caído, que estava caído e agora está de pé, e Ele vai ajudar. Mas são pessoas diferentes. Você vai falar, é injusto? Não, é reino de Deus. É injusto? Não, reino de Deus. Reino de Deus. Tem uns que Deus usa no dom de mestre, outro no dom de pastor. Filipe entendeu, ó, meu serviço aqui terminou, estou partindo fora, agora deixa Pedro e João cuidar. Ganhei almas para Jesus, tem almas para Jesus, e agora eu não vou ficar mais aqui, vou para outro lugar. E ele vai, seguindo a ordem de quem? Do Espírito Santo. É um efeito tão legal, irmãos. Tão legal não. É interessante. É legal. Eu estava reparando esses dias, igrejas que são desmembradas de outra. Pessoas que saem, que nós costumamos falar que se rebelam, né? E eu estava conversando com um pastor há muito tempo atrás, e ele estava reclamando de uma pessoa que tinha saído do ministério dele e tinha aberto uma igreja. E ele estava falando para mim, eu não falei, mas na minha cabeça veio tudo. Pois é, né? Você também abriu o teu ministério saindo de um outro. E agora está reclamando que a pessoa fez a mesma coisa que você fez? É engraçado, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Está sofrendo, né? Irmão, nós temos que ser mais igual Filipe. Filipe era humilde, servo de Deus. Nós vamos ver, e eu já estou terminando, já deu a hora. Olha, Filipe estava pregando em Samaria, irmão. Estava pregando em Samaria. A palavra vai dizer, versículo 6, as multidões reunidas prestavam atenção ao que Filipe dizia. Filipe estava pregando e a igreja já estava cheia, lotada. Multidões, irmão, está dizendo que ele estava pregando para multidões. Multidões. Não era 15 pessoas, era multidões. Sei lá quantas pessoas, 600, 1000, né? E ele está no meio da multidão. O Espírito Santo fala o quê? Agora, ô Felipe,
Aí, ó, fez um trabalho bom agora em Samaria. Beleza, agora você vai fazer o quê? Vai para o caminho deserto. É muito interessante o que o Espírito Santo faz. Tava no auge o ministério. O grupo de jovens, adolescentes, tudo bombando. O Espírito Santo fala aqui, Felipe, agora você vai pro caminho que vai, acho que é de Jerusalém até Gaza, né? E ele fala assim, ó, naquele caminho, ó lá, 26 do capítulo 8. O anjo do Senhor disse a Filipe, levanta-te e vai para o sul, pelo caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está o quê? Deserta. Estava pregando para um monte de gente, multidão. O que o Espírito Santo faz? Agora vai lá para um lugar que só está deserto o caminho. Ah, mas Senhor, não tem ninguém lá para pregar. Interessa, eu mandei você lá, você vai, se vira. O que ele faz? Ele nem pergunta nada, ele só fala assim, ó, ele se levantou e partiu. Irmão, se fosse nós hoje, fala a verdade. Quando está tudo dando bem, está bombando o ministério, está no auge, a vaidade sobe na cabeça e a gente fala assim, eu não saio, não erro do pé daqui. Felipe vai. O que ele encontra lá? Um homem. Numa carruagem. Um eunuco. Etíope. É o contraste de Simão, irmão. Simão queria comprar o evangelho. Aquele homem, o etíope, tinha dinheiro para comprar também. Mas ele aceita porque o seu coração acredita que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus. E ele convida então Filipe a subir na sua carruagem. Filipe começa a pregar para ele. Tem várias lições que nós podemos tirar, mas não vai dar tempo de falar. Ele é batizado. E Filipe então é arrebatado e aquele homem continua a viagem. A palavra vai dizer que ele continua a viagem alegre. Irmão, historiadores vão dizer que esse homem é o responsável pela igreja ter chegado na África. Porque esse homem era etíope, ele leva e implanta a igreja na Etiópia. Vale a pena servir a Deus, irmão? Filipe, ele deixa a multidão, vai pregar para um, mas aquele um vai pregar para 1.000, 15.000, 20.000, vai pregar para uma nação inteira, e uma nação inteira vai se render aos pés do Senhor. Agora eu te pergunto uma coisa, vale a pena quando chegar lá no céu, eles vão, o galardão de Filipe vai ser maior do etíope, mesmo que o etíope tenha ganhado mais alma, sabe por quê? Porque Filipe ganhou o etíope. Tem pessoa que acha que é o ó do Borogodó, a última bolacha do pacote, mas esquece que tem lá um irmão que estão orando pelo ministério dele, para que prospere. Eu quero dizer para você, faça para Deus o que Ele te mandar. Ah, irmão, mas é pregar para uma pessoa, pregue para uma pessoa. É pregar todo domingo no culto, estou pregando todo domingo em todo culto, estou sendo chamado, meu nome está aí nos 4 cantos, o Espírito Santo soprou meu nome aí nos 4 cantos da terra, e eu estou viajando para a Europa e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Beleza, agora, e se Deus falar, acabou agora, vou fechar as portas e vou fazer você não pregar mais durante um ano inteiro, e daí? Vamos ver se você continua crente. Estou falando isso, irmão, na pregação, mas pode ser qualquer outra coisa. Pode ser Deus fechando a porta de emprego para você, que você sabe que foi Ele que abriu, e daí? Você vai continuar crente? Não, a circunstância não pode ditar se nós servimos a Cristo ou não. O que vai ditar se nós servimos a Cristo ou não é cremos que Ele é o Filho de Deus. Que Ele é o único que pode nos livrar da nossa perdição. Vamos colocar em pé, vamos orar? Irmão, tem muita coisa, esse texto é muito maravilhoso. Leia lá, e eu vou falar para você, é um capítulo que tem 40 e tantos versículos, né? E leia, irmãos, mas leia assim, se você puder ler mais de uma vez, ele tem 40 versículos. Você vai tirar, entender o que o Espírito Santo está querendo dizer, através desse texto. Filipe é um exemplo para nós, e nós devemos obedecer à vontade de Deus. Deus, eu te agradeço pela vida dos irmãos que aqui estão. Abençoe-os, meu Pai, guia-os para os seus lares, que essa sexta-feira seja uma sexta-feira de maravilha para a vida deles, que eles possam fazer tudo para ganhar almas para o Senhor e pregar o Teu Evangelho. Nos ajude a ser melhores e mais produtivos para o Seu reino em tudo que fizemos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós e que todos digam. Deus abençoe, meu irmão. Até
uma próxima. Boa Santa Ceia para todos os que não são aqui da sede.